Nas sombras do conhecimento humano, escondem-se verdades que desafiam nossa compreensão. Encantos esquecidos da história, práticas bizarras e crenças incomuns forjaram as vidas de nossos antepassados, desafiando o que consideramos possível ou mesmo racional. Embora pareçam fábulas saídas de um livro antigo, essas histórias são tão reais quanto os documentos que as registram. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos algumas práticas e crenças históricas que parecem mentiras, mas são verdadeiras. Antes dessas revelações, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Óleo de rã. Em aldeias esquecidas da Europa, durante a Idade Média, uma prática curativa peculiar germinava entre os camponeses. Eles ferviam rãs vivas até que seus corpos se desintegrassem, capturando o líquido resultante para criar um óleo místico. Este óleo, diziam, era um remédio para dores profundas, aplicado diretamente nas articulações aflitas. Em noites frias, sob o céu estrelado, os aldeões se reuniam ao redor de uma grande panela, observando a transformação enquanto compartilhavam histórias de curas milagrosas. Diziam que o óleo não apenas aliviava a dor, mas também trazia uma sensação de calor reconfortante que percorria o corpo, dissipando o frio penetrante que acompanhava muitas noites europeias. Múmias medicinais. Imagine a elite europeia do Renascimento em seus salões adornados com tapeçarias exuberantes, consumindo pó de múmias egípcias como se fosse uma panaceia. Eles acreditavam que as propriedades embalsamadoras das múmias poderiam transferir-se para os vivos, curando desde simples hematomas até condições complexas como epilepsia. Nobres gastavam fortunas para adquirir um frasco desse pó precioso. Em banquetes, era comum ver um convidado retirar um pequeno frasco, despejando um pouco do pó escuro sobre feridas ou misturando-o em suas bebidas, enquanto discutiam os efeitos rejuvenescedores e curativos que esperavam experienciar. Enema de fumaça. No século XVIII, médicos usavam enemas de fumaça para reviver vítimas de afogamento. Uma prática bizarra que envolvia soprar fumaça de tabaco diretamente no intestino, na crença de que isso poderia aquecer e reanimar o afogado. As margens dos rios muitas vezes eram cenas de tais procedimentos, com curiosos se aglomerando para assistir ao médico equipado com um tubo longo e um fole, a administrar o tratamento. A visão era tanto grotesca quanto fascinante, e muitos juravam ter visto vítimas que pareciam perdidas para o mundo dos vivos, tossindo e sibilando de volta à vida, embora mais tarde a prática fosse descartada como ineficaz e perigosa. Miasma. Até o século XIX, a teoria do miasma dominava as explicações médicas, sugerindo que doenças como a peste e a cólera eram causadas por maus ares ou vapores tóxicos emanados do ambiente. A crença levou à utilização de máscaras perfumadas, que os médicos enchiam com pétalas de flores ou ervas aromáticas, pensando que estes poderiam filtrar o ar venenoso. Cidades inteiras eram fumigadas com incensos e as ruas lavadas com vinagre. Em Veneza, médicos da peste usavam máscaras com bicos longos, enchendo-os de substâncias aromáticas, uma imagem que se tornou um símbolo icônico da luta contra epidemias. Xarope calmante, da Senhora Winslow. No século XIX, o xarope calmante da Senhora Winslow era anunciado como um milagre para os pais, prometendo acalmar bebês inquietos durante o difícil período da dentição. Este elixir continha morfina e álcool, uma combinação que efetivamente silenciava o choro, mas com riscos significativos para a saúde. Era comum que mães exaustas, desesperadas por um momento de paz, recorressem a este remédio, sem conhecer os perigos associados. Anúncios coloridos elogiavam sua eficácia, ignorando os potenciais efeitos adversos que eventualmente levaram à criação de regulamentações mais estritas para medicamentos infantis. Toque divino do rei.
Na França e na Inglaterra, a prática conhecida como toque divino atribuía aos monarcas a capacidade milagrosa de curar doenças simplesmente pelo toque. Durante os séculos 17 e 18, reis como Luís XIV e Carlos II eram procurados por milhares de súditos esperando ser curados da escrófula, uma infecção linfática conhecida como doença do rei. Grandes eventos eram organizados, onde os aflitos se alinhavam para receber o toque real, muitos viajando longas distâncias, alimentados pela fé em um milagre. As cerimônias eram carregadas de rituais e pompa, reforçando o poder e a santidade atribuída à realeza. Cintos de castidade. Durante a Idade Média, acredita-se que os cintos de castidade eram usados para garantir a fidelidade das mulheres enquanto seus maridos estavam em campanhas militares ou longas jornadas. Esses dispositivos de metal, envolvendo a cintura e trancando-se em torno dos órgãos genitais, são frequentemente retratados em histórias de cavaleiros e damas. No entanto, a autenticidade e uso generalizado desses cintos têm sido questionados por historiadores modernos, sugerindo que muitos exemplares sobreviventes foram, na verdade, criados na era vitoriana como objetos de curiosidade. A imagem de uma jovem donzela trancada em um cinto de castidade enquanto seu marido batalha em terras distantes evoca uma visão romântica e dramática da fidelidade medieval. Terapia de sangue de gladiador. Na Roma antiga, o sangue de gladiadores caídos era visto como uma fonte de força e vitalidade. Muitos acreditavam que beber esse sangue ou aplicá-lo sobre feridas poderia curar doenças e restaurar a saúde. Após as batalhas nas arenas, enquanto os corpos ainda estavam quentes, espectadores corriam para coletar o sangue precioso em potes ou panos. Essa prática macabra reflete a brutalidade e as crenças supersticiosas da época, onde a vida de um gladiador era considerada um bem consumível destinado a fortalecer os vivos. Banhos de mercúrio. O mercúrio foi usado durante séculos como um remédio para diversas doenças, especialmente a sífilis. Este tratamento envolvia o paciente submergindo-se em banhos de mercúrio líquido ou ungindo-se com pomadas que continham o metal. A crença era que o mercúrio poderia extrair a doença do corpo, mas na realidade, muitos pacientes sofriam de envenenamento por mercúrio, resultando em danos neurológicos e morte. As sessões de tratamento eram dolorosas e envolviam um ritual de purificação, onde os doentes esperavam ser limpos de suas enfermidades pela força do metal líquido. Comer aranhas e besouros. Na Europa medieval, a prática de comer aranhas, besouros e outros insetos esmagados era considerada uma cura para diversas doenças, de febres a inflamações. Alquimistas e curandeiros frequentemente prescreviam emplastros feitos desses insetos, acreditando que suas propriedades venenosas poderiam combater males internos. Imaginem a cena. Um médico da aldeia preparando uma pasta grossa de aranhas esmagadas, aplicando-a sobre os olhos inflamados de um paciente, prometendo alívio e cura através da aplicação de algo tão temido e repugnante. Agora, chegamos ao fim de mais uma jornada. O que você achou deste passeio pelas curiosidades médicas do passado? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Na Idade Média, costumes e métodos inusitados eram usados com muita frequência para diagnosticar problemas de saúde. Sem falar que os impostos poderiam ser pagos não apenas com moedas, mas com outros meios um tanto estranhos para a nossa época atual. Até mesmo problemas de casais eram resolvidos de uma forma um tanto incomum. E hoje você vai conhecer 7 fatos curiosos da Idade Média que deixariam qualquer um de cabelo em pé.
Antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar nosso canal. Se inscreva! Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Casais brigarem pode até parecer comum nos dias atuais, mas na Alemanha medieval, casais resolviam suas desavenças com um duelo. Isso mesmo, um duelo conjugal. O Código Legal permitia que maridos e esposas resolvessem disputas com um confronto físico se não houvesse outras testemunhas. Claro que não seria justo que os maridos lutassem com suas esposas diretamente corpo a corpo, e para haver um equilíbrio de força, os maridos lutavam dentro de um buraco enquanto a esposa ficava do lado de fora. Às vezes, uma das mãos do marido era amarrada nas costas para não haver desvantagem. Ele era armado com um porrete de madeira, enquanto a esposa ficava ao lado do buraco, armada com um saco cheio de pedras pesando mais ou menos 2 quilos. Os duelos se tornaram tão sérios que alguns começaram a chamá-los de brigas de divórcio. E o vencedor, é claro, era o que conseguia derrubar o oponente primeiro e neutralizá-lo. Álcool e estudantes universitários parecem ser uma combinação perigosa desde o período medieval, mas os estudantes de hoje não podem fazer um motim como os estudantes de Oxford do século XIV. Tudo aconteceu em 10 de fevereiro de 1335 e ficou conhecido como motim do Dia de Santa Escolástica, em lembrança ao Dia da Santa, que coincidentemente foi no mesmo dia do motim. O incidente começou quando alguns estudantes de Oxford foram à popular taberna de Swinstock e não gostaram do vinho do estabelecimento. Depois de alguns insultos ao proprietário, logo virou uma grande briga entre todos do bar e se espalhou pelas ruas. Este incidente, aparentemente menor, se transformou rapidamente em um enorme surto de violência, que deixou centenas de feridos, mais de 93 pessoas mortas e metade da cidade queimada. Os cavaleiros medievais eram desajeitados enquanto se acomodavam em suas armaduras? Não é bem assim. Acontece que a armadura medieval era muito mais flexível do que pensamos. Jean Maigan, um cavaleiro francês no século XV, poderia saltar para um cavalo, correr, subir por uma escada ou até mesmo escalar uma parede com a armadura completa. Claro, proezas de força usando a armadura não foram fáceis. Um estudo de 2011 da Universidade de Leeds mostrou que os cavaleiros usavam cerca de 2 vezes mais energia para mover seus corpos com armaduras. Cavaleiros como Maigan tiveram que manter um regime intenso para manter suas habilidades. A maioria dos camponeses medievais não tinham muitas moedas. Como resultado, muitas vezes pagavam seus impostos por meio da troca, usando cabras, ovelhas, porcos ou até manteiga quando a moeda física não estava disponível. Isso mesmo, os camponeses medievais pagavam seus impostos com manteiga. Os impostos sobre manteiga não eram baratos. Em meados do século XIV, na Suécia, os camponeses tinham que entregar cerca de 35 quilos de manteiga por ano para pagar suas contas. Os camponeses suecos estavam indo muito bem na época, e tanta manteiga representava cerca de 1/4 de toda a produção anual de manteiga. Mas os impostos dispararam na Suécia depois de 1363, uma guerra cara, que significava que os camponeses deveriam entregar ainda mais manteiga a cada ano. Em 1366, o governo esperava que os camponeses entregassem mais de 350 quilos de manteiga, muito mais do que a maioria dos camponeses poderiam pagar. Enguias estavam por toda parte na Inglaterra medieval. No século XIV, elas não serviam apenas como comida, mas eram utilizadas principalmente como moeda. Enguias pode não ser um prato popular no Ocidente, mas elas já foram um prato tão comum na Inglaterra medieval que eram usadas como moeda. Quase tudo era pago com enguias, inclusive aluguéis. Quanto a como pagar o aluguel em enguias,
As pessoas medievais serviam-nas em pacotes de 25 chamados de vara, porque 25 enguias defumada cabem em uma vara. Uma vez que enguias poderiam ser usadas como moedas, elas se tornaram sinal de riqueza e abundância. Até o rei Haroldo ostentou sentando-se em uma pilha de enguias. Visitar um dentista medieval pode soar como uma cena de filme de terror, mas os dentistas medievais eram, na verdade, bem treinados e surpreendentemente avançados. Na Idade Média, os dentistas podiam preencher cáries, deixar dentes brancos e até diagnosticar câncer bucal. Eles raspavam placa de tártaro dos dentes, faziam dentaduras e realizavam cirurgias para remover câncer ou reparar mandíbulas quebradas dos seus pacientes. Um texto médico do século XII diz aos dentistas como cortar o câncer bucal, cauterizar a incisão e selar o local com gema de ovo e vinho. No entanto, dentistas medievais não eram encontrados em todos os lugares. Os dentistas mais educados e qualificados normalmente viviam em grandes cidades. Cidades menores, as pessoas muitas vezes acabavam visitando o ferreiro para arrancar um dente. Hoje é impossível um médico moderno tirar uma amostra de urina de um paciente e experimentar, mas isso era bastante comum na Idade Média. Médicos clássicos recomendaram observar de perto os pacientes para entender seus problemas de saúde. Eles sugeriam olhar para a urina para encontrar sinais de doenças comuns como diabetes. Médicos medievais cheiravam e provavam a urina de seus pacientes para diagnosticar doenças. Essa prática se tornou tão comum na era medieval que alguns médicos tinham cerca de 20 amostras de urinas com cores, cheiros e gostos diferentes. Para saber se o paciente tinha diabetes, por exemplo, era só experimentar a urina e o médico dizia: tem um sabor maravilhosamente doce, como se estivesse imbuído de mel ou açúcar. Quando falamos de Idade Média, lembramos logo das terríveis doenças que castigavam o povo naquela época. E como sabemos, as doenças não escolhem classe social e muito menos cor da pele. Apenas nos atinge e ponto final. A gota era uma doença terrivelmente dolorosa, porém era considerada sinal de modernidade e riqueza. Embora saibamos que era uma doença muito comum na Idade Média, ela atingia na sua grande maioria os reis. Sejam bem-vindos ao canal Segredos da Humanidade. Hoje você vai saber um pouco mais sobre a gota, a terrível doença dos reis da Idade Média. Mas antes, queria pedir o seu apoio ao nosso canal, deixando seu like para nos ajudar e nos motivar a trazer mais vídeos incríveis como esse. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Hoje, com o avanço da medicina e ciência, sabemos que a gota é uma doença inflamatória que acomete sobretudo as articulações e ocorre quando a taxa de ácido úrico no sangue está em níveis elevados. Os sintomas eram ataques súbitos de dor, inchaço, vermelhidão e sensibilidade nas articulações, na maioria das vezes na articulação da base do dedão do pé. Não é surpreendente que as pessoas afetadas pela gota descreviam a condição como agonizante do inferno. No século XVII, o médico Thomas Sydenham descreveu que a gota era tão profundamente dolorosa que não suportava o peso das roupas, nem o tremor da sala quando uma pessoa passava rapidamente. Traduzindo essas reclamações para o dia de hoje, a gota é uma dor do Ops, foi mal. Assim como Robin Hood, a gota adorava atacar especificamente os ricos. Desde a primeira descrição de Hipócrates, a gota foi associada a alimentos indulgentes e ao excessivo consumo de álcool, uma dieta que apenas os ricos podiam pagar.
Então a gota começou a ganhar reputação de a doença de reis e até mesmo se tornou alvo de cobiça e status desejável. A gota era uma prova clara, um tanto dolorosa e grosseira de riqueza. As pessoas pobres, felizmente, não tiveram esse privilégio de ter, se é que podemos chamar isso de privilégio. Em 1900, London Times, em um dos seus comentários, afirmou que muitos queriam ter a gota, pois com ela o seu status social era inquestionável, o que significa que os sofredores da gota foram os influenciadores originais de seus tempos. Diversos tratamentos médicos para a gota surgiram na época, desde a acupuntura da antiga China até consumir açafrão no outono do Império Bizantino. Era difícil achar, era como procurar agulhas no palheiro. Mas o remédio mais estranho veio de um livro médico de 1518. Nele tinha uma receita terrível para melhorar a saúde. A receita mandava comer um gatinho de boa aparência, bem cuidado. O médico Lawrence Fries receitou um tratamento de gota onde mandava assar um ganso velho e gordo recheado com picadinho de gatinhos, banha, incenso, cera e flor de centeio. Mas calma, a receita ainda não terminou. Depois de comer esse ganso todo recheado, pegavam os pingos das gorduras da sobra desse ganso assustador e aplicavam nas articulações doloridas. Mas é claro que isso não curava e ainda engordurava tudo, sem falar que essa receita não era amigável com os nossos bichinhos de estimação. Coitado dos nossos gatinhos. O pai da medicina, Hipócrates, no ano 400 a.C., acreditava que a gota era o resultado de catarro se acomodando nas articulações e afirmou que essa condição era incurável. Hipócrates também declarou que pessoas afetadas com a gota eram pessoas de articulações velhas e ruins, que levavam uma vida louca e cujo intestino eram constipados, o que para a medicina estava além do poder de cura. Hipócrates passou a atribuir à doença pequenos apelidos fofos como gota, doença impossível de andar, doença indecente e artrite dos ricos. Ele também notou a correlação da doença com uma dieta desregrada, nada saudável, dieta rica em alimentos como carnes, gorduras e vinhos, tipicamente comida de rico para a época. Por séculos, a característica mais evidente e amplamente associada à gota estava na sua propensão para os pés. Os antigos gregos referiam-se à gota como podagra ou pegador de pé, devido às aflições e dores que se estabeleciam no seu lugar favorito, os dedões dos pés. No século XVII, nosso velho amigo Thomas Sydenham notou isso. Descreveu uma crise de gota ao acordar. Paciente com uma dor que geralmente atinge o dedão do pé, mas às vezes o calcanhar, a panturrilha da perna ou o tornozelo. O rei Henrique VIII era um rei muito louco. Além de se livrar de suas esposas por não ter gerado um herdeiro homem, ele também tinha gota. Mas ele não foi o único governante a sofrer com a doença de reis. Décadas antes, Pedro de Médici, governante de Florença, na Itália, também teve a doença e ficou tão gravemente doente que foi apelidado de Pedro da Gota, por uma sociedade menos sensível do que temos hoje. Benjamin Franklin também sofreu de gota com muitas dores e aflições. Benjamin, o grande bebê com gota, escreveu uma carta para sua amada doença dizendo: Senhora Gota, o que eu fiz para merecer esses sofrimentos cruéis? A gota escreveu de volta para ele: muitas coisas, você comeu, bebeu livremente e desceu tudo para suas pernas. Que loucura essa brincadeira que o próprio Benjamin fazia com sua doença, não é? Outro líder que foi vítima da dieta de carnes e vinhos
foi o imperador Carlos V, cujo império incluiu territórios da Europa, Ásia, África e América do Sul. Carlos V era um garoto com gota, não era um garoto comum, mas aquele que mudou o curso da história com a sua doença gota. Devido à sua dieta carnuda e amor por cerveja e vinho, incluindo uma novidade, a sua caneca de 4 mãos que todos achavam hilário, a gota dele desencadeou surtos tão graves que durante o confronto com os franceses, ele mal conseguia aguentar de dores. Depois que os franceses tomaram Metz em 1552, o imperador Carlos V estava sofrendo os efeitos da gota tão brutalmente que cancelou a tentativa de retomar a cidade. Os franceses, por sua vez, saíram vitoriosos e assim arrasando o exército do imperador. O imperador Carlos V justificou: "Não me culpem, culpem minha gota." E isso antes de abdicar ao trono e ir para um mosteiro, onde poderia sofrer com sua gota em paz, sem perturbar ninguém. Ao longo do tempo, alguns médicos e até mesmo curandeiros aconselhavam os que sofriam de gota a não se mexer e ficarem totalmente de repouso. Mas como isso era quase impossível na época, surgiram algumas alternativas. Uma delas era o banquinho de gota. Esse banquinho era utilizado para aliviar a inflamação e servia apenas para descansar uma perna, e não era um banco mágico como os curandeiros afirmavam ser. Uma prática muito comum na época, aconselhada por médicos e curandeiros, era enrolar os pés em pedaços de panos ou flanelas, e assim era só esperar a gota passar, o que nunca acontecia. No início do século XX, abandonaram os panos e flanelas, projetaram uma bota de vidro que os médicos utilizavam para aplicar calor a fim de tratar os sintomas da gota. Enquanto o calor proporcionava alívio temporário, ele piorava também muitas coisas. O calor desalojava o ácido úrico e esse ácido ia parar nos rins, com o risco de fazer o rim parar totalmente de funcionar e levar até a morte. A gota é causada por hiperuricemia ou excesso de ácido úrico no sangue. O estrogênio fornece proteção para as mulheres contra a hiperuricemia, tornando-as menos provável de contrair gota. No entanto, conforme as mulheres envelheciam e passavam pela menopausa, o estrogênio diminuía, aumentando assim as chances de ter gota. Também existiam os fatores genéticos. 80% dos médicos afirmavam que a existência da gota era hereditária. Então, podemos dizer que na Idade Média era quase impossível uma mulher sofrer com a terrível doença da gota. Agora que você sabe um pouco mais da terrível doença dos reis, a gota, te aconselho a seguir uma dieta equilibrada, à base de muitas frutas, verduras e legumes. Não saia do vídeo sem deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!